bem-vindo ao JR Trade. Hoje nós estamos com a Diageo, líder global em bebidas alcoólicas que tem no portfólio marcas super famosas como Johnnie Walker e Smirnoff, só para citar algumas. Para falar sobre a estratégia de comunicação da empresa, a gente recebe hoje a vice-presidente de marketing da Diageo, Patrícia Borges. Patrícia, um prazer te receber aqui no estúdio presencialmente. Obrigada por esse bate-papo. Imagina, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui hoje, de poder bater esse papo, ter essa conversa, super animada, porque a gente vai conversar. Bom, e antes dessa entrevista, só lembrando aqui que toda quarta-feira tem episódio novo nas plataformas digitais da Record TV, é só acessar nosso conteúdo. Patrícia, são 180 países que a Diageo está presente. Qual é a relevância e a característica do mercado brasileiro? Legal essa pergunta, Camila. O mercado brasileiro ele é muito específico, assim, é um mercado muito interessante. A gente é líder, né? Você citou aqui no começo, a Diageo é líder mundial em bebidas premium, né? Destilados premium. E aqui no Brasil a gente é líder nas categorias de whisky, gin, vodka, com as marcas Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff, né? Respectivamente. E o mercado brasileiro ele é um mercado muito proeminente em crescimento, é um mercado de altíssimo potencial, como a gente olha. O que eu acho que é legal de te contar, que ilustra um pouco da importância estratégica do Brasil para a Diageo enquanto grupo, é que a Diageo agrupa os mercados em grupos, né, pelo seu tamanho, pelo seu potencial de crescimento. A gente até então fazia parte de um cluster, né, que a gente chamava de PUB, que era Paraguai, Uruguai e Brasil, esses três mercados agrupados. Pelo crescimento muito acelerado que a gente tem tido nos últimos anos, o Brasil se isolou para um mercado proprietário, único, né, dado o seu potencial de crescimento. A gente, no último ano fiscal, a Diageo ela trabalha em anos fiscais, né, que vai de junho a julho, a gente cresceu 32% as nossas vendas líquidas, 43% as vendas de Scotch, né, de whisky, que é a nossa categoria mais importante. Então, resumindo assim a sua pergunta, mercado estratégico, prioritário e de altíssimo crescimento. Eu ia até falar que o brasileiro não está tão acostumado a tomar uísque, gin, acho que um pouco mais, né? Mais vodka, mas esse perfil está mudando. Qual é o potencial de crescimento que vocês já estão vendo, né, nesse último ano, mas o potencial de crescimento a partir de agora? É super interessante acompanhar o desenvolvimento dessa categoria, né? A categoria de destilados, o amadurecimento desse mercado, a relação e a afinidade do consumidor brasileiro. Quando a gente compara, né, com outros lugares do mundo, você tem às vezes na Europa, em outros mercados, quando a gente olha o mercado de bebidas alcoólicas, cervejas, destilados, vinhos, eles têm uma participação mais ou menos de 33% cada um. O Brasil é um mercado ainda menos maduro nesse sentido, né? Então a gente não estava acostumado a tomar drink, né? Como aperitivo, não vai era um a um hábito, restaurante. é isso aí, não era um hábito original lá de trás, mas a gente vê quanto isso vem crescendo, as pessoas estão se acostumando mais, estão se familiarizando. A gente tem na Diageo, a gente fala isso muito, que o nosso objetivo enquanto empresa, enquanto companhia, é ajudar as pessoas não a beberem mais, mas a beberem melhor, a conhecerem mais, a ter um paladar mais diverso, mais diversidade naquilo que consomem. E a gente viu que desde a pandemia, há uns 3 anos atrás, as pessoas estão se familiarizando e curtindo esse ritual de preparar o drink, de entender como ele é feito, né? Todo esse ritual que é muito gostoso na preparação de um drink tem crescido muito no Brasil. E aí tem uma pesquisa que indique o perfil de consumo do brasileiro e entre as bebidas, né? Eu falei aqui o gin, mas falei completamente pelo que eu vejo, assim, também como consumidora, né? Mas qual é a bebida que é mais popular entre os brasileiros, tirando a cerveja? A gente tem algumas pesquisas, né? A gente não tem uma fonte única de informação, mas a gente usa várias fontes de dados para a gente entender tanto, né, a penetração, o consumo das nossas categorias, quanto o gosto, quanto as tendências. Então a gente tem no Brasil, por exemplo, vodka é uma categoria importante, cachaça é uma categoria importante. Quando a gente olha o principal drink do Brasil ainda é caipirinha e caipirosca, né? Então essas duas bebidas são super familiares para o brasileiro, fazem parte dos nossos rituais, dos nossos hábitos de celebração. Então tem uma penetração muito grande. Você citou gin, e é verdade, provavelmente quem está nos assistindo tem essa mesma sensação. É uma categoria que cresceu muito nos últimos 3 anos, né? Então o gin se diversificou, ele entrou no hábito de consumo. O gin and tonic, né, que é o drink mais consumido de gin, hoje faz parte mesmo, né? É difícil você ir numa festa, ou num bar, ou num restaurante e não ter essa oferta, que há 5 anos atrás não era tão comum. Então o gin cresceu muito e Scotch é uma categoria que tem aumentado bastante o consumo, principalmente dele como parte de um ritual de drink, não só ele puro, mas ele também consumido como parte de um drink.
Como eu era novinha, eu era jovem e tal, essa força, né? Quando a gente fala de ação publicitária, estava ali bombando, a gente de olho, né? Tinha umas festas e que eram sempre patrocinadas por empresas de bebida. Hoje, qual é o mote das campanhas publicitárias? Como vocês atingem e qual o público que vocês querem falar? Hoje o que a gente trabalha muito é nessa história de ensinar o consumidor, estar junto com ele nos rituais de celebração. Na Diageo, a gente tem, esse é o nosso propósito, celebrar a vida todos os dias, em todos os lugares. Então, o que a gente quer é estar com as pessoas nos seus momentos de celebração e a gente entende que a gente faz parte dessas memórias, né, em que as pessoas estão celebrando e estão criando memórias com familiares e amigos. E o que a gente faz é estar presente nesses momentos. Então, Você viu que eu nem sabia, eu tenho a minha memória É aqui. isso, e provavelmente os nossos grandes momentos foram celebrados com um drink, com um brinde, né? Isso é o que a gente faz para marcar. Então a gente está muito presente nesses momentos, a gente trabalha muito o entendimento profundo de ocasiões de consumo. Então quais são as principais ocasiões de consumo? A gente vai entender essas ocasiões, aonde as pessoas estão celebrando mais, para que a gente possa estar presente. E uma vez presente, o que a gente tem feito muito, né, como estratégia publicitária ou de marketing, é ensinar as pessoas a consumirem. Como é que elas podem fazer receitas que sejam simples, como é que os bares podem oferecer receitas que sejam gostosas e fáceis de replicar em casa. Então, à medida que as pessoas entendem mais, familiarizam mais, consomem mais. Então, é um pouco dessa maneira que a gente tem trabalhado. Teve essa mudança de comportamento também, os bares, né, pegam bartenders que sabem e criam bebidas, e aí tem esse ritual de sentar no balcão, ver o cara fazendo a bebida, aí você fideliza com aquele bar seu que você prefere, mas também tem uma outra coisa que eu tenho visto bastante também, que é a pessoa preparar a bebida em casa, depois posta ali, e essa é bem isso mesmo, né? Beber menos, mas beber com qualidade. Hoje o brasileiro tem essa consciência? Muito. Isso é um amadurecimento do mercado, um amadurecimento do consumo. Isso que você citou, o bartender, a comunidade de bartenders, para a gente é uma comunidade muito importante, né? É uma extensão do nosso negócio, é uma extensão do nosso business. Então a gente tem um cuidado enorme com essa comunidade de bartenders. A gente tem na Diageo uma série de iniciativas. A gente tem Diageo Bar Academy, a gente tem Learning for Life, que são projetos e programas que a gente institui para abraçar essa comunidade, para fomentar o desenvolvimento da coquetelaria no Brasil. E essa ritualização, que é o que você citou, né? Você assistir ali no bar, como é feito, o barman fazer, a coisa acontecer, o prazer que as pessoas têm sentido nisso é muito grande. E aí o que a gente tem feito é ajudá-los a replicar em casa. Então, através do digital, através da internet, através dos nossos sites, a gente disponibiliza essas receitas, tutoriais, vídeos, para que as pessoas possam replicar. E um efeito muito legal, Camila, que você citou, é o que é instagramável de redes sociais. Isso é muito relevante. Porque as pessoas querem e trocam informações sobre isso. Isso é super relevante, não só ser gostoso, mas ser bonito, né? O visual, a estética do drink, isso é cada vez mais importante. E o gin é uma bebida que trabalha muito, essa história da taça, isso é super importante. Depois já vem festas de final de ano, depois carnaval, vocês já estão de olho nisso também. Muito, assim, o verão e toda essa ocasião de fim de ano ela é muito relevante para a gente, porque é o pico de sazonalidade da categoria, né? Então, são os maiores momentos de consumo, acontecem de outubro a janeiro, né, para as nossas categorias, mas tem uma coisa que além do volume de consumo, é super relevante para a gente, que é a construção da imagem da coquetelaria como refrescância. O que a gente tem, o diferencial do que a gente oferece para os consumidores, que são os drinks e os coquetéis, é que eles são refrescantes com diversidade de sabor, que dificilmente outras bebidas oferecem. Então é um diferencial muito bacana. Então a gente explora muito essa característica no final de ano, no Réveillon, no Carnaval, que é refrescância e diversidade. A gente fala que é a variedade que a coquetelaria oferece, é o que a gente pode explorar nessa época do ano, e a gente está trabalhando muito forte para isso. E é isso, né? Toma um drinkzinho, continua ali na piscina, né? Tem esse apelo do frescor mesmo. E da refrescância, do frescor e leveza, às vezes. Né? E por que será que o brasileiro descobriu isso, né? Nos últimos 3 anos, e foram anos que a gente ficou em casa. Eu acho que teve alguns movimentos. Teve um movimento da própria indústria, né, de ensinar mais, de estar mais próxima, mais presente, mais didática junto do consumidor, e isso facilita. E também o consumidor, estando em casa, teve o tempo e a disponibilidade de trabalhar um pouco esses rituais, de receber as pessoas em casa, de estar curtindo dentro de casa, de ter mais tempo para testar, para aprender, para fazer. E a gente vê que à medida que as pessoas investem um tempo e uma energia de preparar um drink para alguém, é um ato carinhoso, né, um ato de cuidado.
quando alguém vai na sua casa, você prepara o drink. programa. É um programa divertido. E as pessoas começaram a curtir isso, né? E cada vez querer saber mais, sofisticar mais, amadurecer mais, e isso vai crescendo. Bom, queria saber da legislação brasileira que ela impõe restrições quando a gente fala em publicidade de bebidas alcoólicas na televisão. Como vocês lidam com isso, né? Tem especificação de horário? Isso é um problema ou não? É uma regulamentação que ajuda bastante na hora de você comunicar o seu produto? É super legal essa pergunta, porque eu acho que é um tema muito importante para a indústria de bebida alcoólica e para a gente na Diageo, como a gente enxerga o nosso papel em consumo responsável, que é um dos nossos pilares mais estratégicos. A gente tem no Brasil o que a gente chama de autorregulamentação publicitária. Os mercados mais maduros e mais desenvolvidos do mundo trabalham com esse modelo, porque é uma autorregulamentação que ela é ainda mais restritiva do que a própria lei, né? Garantindo que a gente tenha limites de horário em que a gente possa comunicar, limites de cenas de consumo. Então, a gente é super favorável a isso, né? A gente entende o nosso papel de fomentar um consumo consciente, responsável, balanceado. O que a gente tem feito muito, a gente faz parte, junto com outras indústrias de bebida alcoólica, de uma associação, né, de anunciantes, e a gente trabalha, a gente discute isso muito junto. O que a gente tem feito é atualizar e modernizar cada vez mais essas discussões. Então, a gente é muito favorável à autorregulamentação, mas ela foi construída há muitos anos atrás, quando não existiam ainda, por exemplo, os ready to drinks, como a gente chama, que são bebidas alcoólicas prontas para beber, que tem um teor, uma graduação alcoólica diferente. Então, o que a gente faz é suportar demais a autorregulamentação publicitária, mas manter a discussão viva para que a gente possa mantê-la atualizada e modernizada. Essas bebidas que já vêm prontas, elas também são meio novidade, né? Tem até um gin tônica da Tanqueray, não tem? É o Tanqueray Tonic. É bem gostoso. É super legal e tem um papel de conveniência para o consumidor que é muito bacana. Então, o que a gente vê? A gente tem... O consumidor preguiçoso, sabe? Aquele que não quer aprender. Tem um pouquinho de Tem preguiça, pronto. mas às vezes é a conveniência. É um tipo de bebida muito legal para eventos, para festas ao ar livre, onde você não tem, às vezes, a possibilidade de fazer o próprio drink. Então, é uma forma do consumidor ter acesso àquela bebida, àquele drink, de um jeito mais fácil. A gente trabalha com Smirnoff Ice, que é uma bebida importante para a gente tem Tanqueray Tonic, tem Gordon Tonic, tanto em lata quanto em garrafinha. E é um dos segmentos que mais crescem, porque é uma maneira do consumidor aprender, entender, gostar do sabor e depois vai amadurecendo e vai aprendendo a fazer em casa e aí a coisa vai evoluindo. Você falou que um dos pilares importantes da empresa é a responsabilidade e essa história toda de fazer campanhas educativas. O que vocês fazem hoje para passar essa mensagem de que é necessário beber com responsabilidade? A gente tem, isso é um pilar estrutural do nosso negócio, tão estratégico quanto a nossa performance financeira, o nosso papel na sociedade e o legado que a gente deixa. A gente chama isso de positive drinking, né? O beber positivo e consciente. Dentro das estratégias de marketing, isso é um pilar que a gente discute campanhas de marca e também campanhas de consumo consciente. A gente tem no Brasil hoje, na memória coletiva de todo mundo, a gente fala, né, todo mundo lembra muito da campanha do motorista da vez, do piloto da vez. Essa é uma campanha que foi criada pela Diageo lá atrás, em 2006, que faz parte um pouco da maneira como a gente conduz esse assunto, de forma leve, de forma divertida, mas de forma muito consciente. Então, o motorista da vez foi uma campanha que a gente criou, ensinando as pessoas a fazer esse rodízio, né? Se você foi beber, não dirige hoje, os amigos se rodiziando. Então, a gente continua fomentando esse tipo de iniciativa. A gente já fez várias parcerias com empresas de transporte, onde a gente dá de graça algumas viagens e algumas jornadas para consumidores que beberam ou que estão num evento e que precisam ir para casa e não podem dirigir. Então, a gente faz muito esse tipo de parceria. A gente tem um aplicativo que a gente chama de Drink IQ, onde o consumidor ele pode entender se ele está apto a dirigir, quanto ele bebeu, quanto ele não bebeu, se ele pode, e a gente facilita acesso a táxis ou a carros de aplicativo. Então, a gente fomenta muito essa consciência no que tange a direção. E a gente também tem programas muito interessantes na criação de consciência de adolescentes que estão entrando em idade adulta sobre os efeitos do álcool, sobre como o álcool tem que fazer parte de um equilíbrio dentro da vida. A gente tem um programa que a gente se orgulha demais dele, chamado Na Real,
em que a gente trabalha com escolas públicas. Já Olha, foram quase bacana. 200 mil alunos que foram impactados por esse programa, onde a gente faz de uma forma super leve, super divertida, com a linguagem dos adolescentes, um programa de teatro, onde atores fazem uma peça mesmo nas escolas, eles vão, e é um entretenimento, mas um entretenimento educativo, ensinando sobre os efeitos do álcool na adolescência e o efeito nocivo que isso pode ter se o consumo acontecer antes de uma idade em que deve ser autorizado. Então, a gente faz isso de forma leve, divertida, consciente, mas muito consistente, muito constante. Ah, é bacana essa ação. Bom, e eu falei, né, no primeiro bloco, na chamada, que a gente ia falar sobre a sua carreira, então me conta um pouco até você chegar à Diageo, o que você fez e quais são os seus desafios agora à frente, né, de uma vice-presidência de marketing de uma empresa tão grande, líder global, quando a gente fala em bebida alcoólica. Ah, obrigada. Eu estou na Diageo há 10 meses, então eu estou relativamente há pouco tempo, mas eu brinco com o meu time que parece que fazem 5 anos de tão intensa, de tão dinâmico com esse mercado. Eu venho da L'Oréal, né, então eu trabalhei 8 anos na L'Oréal, onde eu tive a oportunidade de ser diretora-geral de uma unidade de negócio de luxo, que é um mercado que eu tenho bastante afinidade, trabalhei por muitos anos, e depois fui Chief Marketing Officer, né, o Head de Marketing. Eu te entrevistei aqui, mesma. A gente chegou a conversar na época da L'Oréal. Eu estou muito feliz de estar de volta falando de outro assunto. E a gente se conhecer pessoalmente agora. Foi muito bacana, porque a gente conversou pelo Zoom naquela época, né? Então, quando a gente falou, eu estava no ápice da pandemia. No ápice da pandemia. Eu estava na L'Oréal naquela época, na indústria de beleza, né, que é uma indústria muito diferente, e tive a oportunidade ali de ser líder de marketing para a América Latina, para todos os países da América Latina, antes de chegar agora na Diageo. Eu comecei minha carreira na Unilever, onde eu trabalhei também por 10 anos, morei na Europa, morei nos Estados Unidos, então tive a oportunidade de fazer muita coisa interessante nessa vida e estou aqui com um desafio que me enche assim, de orgulho, de animação, de excitement mesmo. A gente tem aqui, eu acho que esse objetivo de celebrar junto com as pessoas, né? O propósito da Diageo, ele fala muito comigo como pessoa, como profissional. Então, isso de estar junto com as pessoas no momento de celebração e crescer um negócio que vem crescendo a taxas de 30%, 40% ao ano, de crescimento acelerado, dinâmico. Eu acho que o desafio é a gente conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, entregar crescimento para o negócio, para a empresa, para o consumidor, para a sociedade. Então, isso é um pouco do que me inspira. E você saiu do setor de beleza para ir para o de bebidas alcoólicas, que é um setor masculino, foi até agora, não sei. Como tem sido essa experiência, né? Super interessante. Feminina, esse olhar feminino também. Eu brinco, Camila, que eu tinha shampoo correndo nas veias, assim, porque eu trabalhei muitos anos na indústria da beleza, uma indústria que eu tinha, né, um domínio já muito grande, e fiz essa transição importante para a indústria de bebidas alcoólicas, mas eu encontrei muito mais semelhanças do que eu imaginava no começo, porque tem muito a ver com construção de lifestyle, de criação de desejo, marcas que são aspiracionais, são marcas de destilados premium, então tem muita familiaridade nesse sentido. E a Diageo é uma empresa muito legal de ser mulher, porque é uma empresa que, apesar de ser uma empresa, uma indústria alcoólica, a nossa liderança feminina é a maioria, né? Quando a gente olha para o comitê executivo do qual eu faço parte, a gente tem mais de 60% de mulheres no comitê executivo, inclusive a presidente da companhia. A gente tem a liderança, a maior parte da liderança da Diageo no Brasil são mulheres. Eu brinco que a minha diretora de marketing que trabalha comigo, com o Scott, é mulher. Então, assim, a gente tem uma mulherada forte, poderosa, engajada à frente da organização e é uma delícia fazer parte desse movimento. Qual é a principal diferença, né, entre trabalhar em setores tão antagônicos, né? Vocês sabem estatisticamente o efeito de cada ação? Trabalhar com bebida tem mais resistência do que você trabalhar com beleza? O que você sentiu? É uma categoria que as pessoas têm muito... Por a gente estar presente nos grandes momentos de celebração. Porque a bebida também é uma paixão nacional. Total. Né? Então, por a gente estar presente nesses momentos de celebração e por celebração ser o nosso propósito, as pessoas são muito abertas, têm carinho pelas marcas muito grande. Os momentos de consumo são momentos de prazer, de lazer, de diversão. Então, existe uma relação do consumidor com as marcas
que é muito linda, é muito bacana de ver. São marcas que vão muito além dessas categorias. Quando a gente fala, por exemplo, da nossa principal marca no nosso portfólio, que é a Johnnie Walker, é uma marca que tem um propósito, o propósito de Keep Walking, né, que fala de progresso coletivo, que é muito maior do que o produto em si, muito maior do que a categoria. Então, as marcas, elas têm essa envergadura, né, que vai além do consumo, além da categoria, e os consumidores têm uma relação com as marcas que é muito bonita de ver. E aí a gente está chegando no final do ano, um outro ano já aparecendo ali, a gente já está conseguindo enxergar o próximo ano. 2023, o que vocês esperam? Qual a expectativa em relação a vendas, crescimento e mesmo ações publicitárias? A gente tem um olhar muito positivo para o que está vindo em termos de... São categorias que vêm num crescimento consistente nos últimos anos. A gente projeta crescimentos ainda mais agressivos. A gente já trabalha num plano estratégico até 2026, olhando aí os próximos anos. E a gente projeta crescimentos muito importantes de duplo dígito, consistentes até chegar em 2026. E a gente quer fazer isso através de inovação, através de romper com os padrões tradicionais da categoria. Então, você me perguntou do próximo ano, a gente acabou de lançar um produto que para a gente é muito estratégico, literalmente acabamos de abrir vendas, mas que ele vem romper padrões tradicionais do mercado de uísque, por exemplo, onde o consumidor geralmente consumia ou puro, né, ou on the rocks, ali com uma pedrinha de gelo, e a gente quer que as pessoas aprendam a consumir de jeitos muito mais variados. Então a gente acabou de lançar um novo rótulo de Johnnie Walker, o último que a gente havia lançado tinha mais de 30 anos atrás, então é um passo grande pra gente, que é o primeiro uísque escocês do mundo feito para misturar, né? Então, assim, ele não é feito para ser consumido puro ou com gelo, porque a gente quer atrair um público que é muito mais jovem, um público mais feminino, um público mais diverso, que gosta desse drink mais leve, mais para o dia a dia, mais para o verão, mais para o calor. Então, no próximo ano a gente vai investir muito nisso, que é ensinar e estar junto com os consumidores a consumir de jeitos diferentes e mais divertidos. E você está falando de um produto novo, né? Mais de 30 anos, agora um rótulo novo, uma nova bebida, né? Para ser misturada e tudo. Essas bebidas, elas são pensadas com base no mercado brasileiro, no mercado mundial. E como vocês chegam, né, a esse produto novo e a produção é fiel, é na Escócia ou é produzido aqui no Brasil? Agora fiquei com essa curiosidade. É uma categoria linda de acompanhar. A produção é toda feita na Escócia. Que demais. E eles ficam, e ir lá é muito encantador de ver, porque existem alguns lugares da Escócia em que pode acontecer a produção de... Aqui eu estou falando de Johnnie Walker, mas dos nossos whiskies escoceses todos. E eles ficam ali 12, 15, 18 anos ou mais no barril, esperando o processo de fermentação. Então, hoje, o que a gente tem hoje, o nosso maior desafio enquanto indústria é que a gente tem uma capacidade de crescimento e uma demanda maior do que a gente tem líquido para disponibilizar no mercado, porque o que a gente está vendendo hoje foi produzido há 18 anos atrás, ou há 12 anos atrás. É verdade. E eles estão ali no barril, então, assim, é muito manual. Não adianta ter pressa, Não adianta ter pressa, é manual, é artesanal, é feito com muito cuidado, mas a gente está o tempo todo acompanhando o gosto, o paladar, os desejos do consumidor, e o Johnnie Walker Blonde, que a gente lançou agora, veio do nosso entendimento de mercado, de entender que as pessoas querem bebidas para beber durante o dia, com os amigos, com teor alcoólico menor, mais leve. Conseguir tomar 2 drinks. Conseguir tomar mais. Então, é um produto feito para a gente beber o whisky com soda, gelo e laranja. É uma delícia, é completamente diferente do que a gente está acostumado de consumir o whisky, mas eu convido todo mundo a experimentar e depois me contem o que acharam. A gente vai contar. Muito obrigada pela participação e pela presença aqui, sempre muito bom ouvir as histórias, né? E também como funciona a indústria de bebida alcoólica. Muito Prazer. obrigada. Volte sempre. Foi uma delícia. Obrigada. Antes de encerrar, lembrando que toda quarta-feira tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV, pontualmente às 7h30, tá? Acessa lá o nosso conteúdo, tem entrevistas bem bacanas como essa que a gente acabou de fazer. Muito obrigada pela companhia e até mais.